Aqui está início mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. O painel desta semana é constituído pelo Francisco Teixeira, pelo Cássio Ribeiro e pelo Eduardo Fernandes, a quem desde já saúdo, dou as boas-vindas, e o painel acha que neste programa, ainda que já tenha acontecido há 8 dias, ainda importa voltar a lançar outros olhares sobre a última reunião do Executivo Municipal. E para a segunda parte do programa, o Guimarães em Debate não pode esquecer de forma alguma que a Zona de Couros tem um novo título, terá responsabilidades acrescidas, mas isso é o que vamos ver lá mais para a frente, de que forma é que o painel acha que se deve olhar agora para a Zona de Couros. Meus senhores, bem-vindos, mais uma vez. Cássio Ribeiro era capaz de, não diria desafiá-lo, mas convidá-lo a abrir o programa. Como é que olha para a última reunião do Executivo Municipal e se há algum aspecto que entenda que deva ser trazido aqui a destaque? Olá a todos, cumprimento aqui os meus amigos do painel e todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento e a ver. Em relação à última reunião de Câmara, naturalmente que houve ali alguns aspectos que merecem destaque pela importância que têm ou pelo menos pela importância que poderão vir a ter no futuro. Uma das questões que foi avançada tem a ver com a questão da saúde, que dentro daquilo que tem sido o espírito do atual governo, tenta delegar ou pensa, digamos, delegar responsabilidade, mais uma responsabilidade, neste caso concreto, da saúde, das unidades de saúde familiar local, para os municípios, para a responsabilidade dos municípios, criando ou fazendo com que, de facto, aquilo que é um sistema de saúde que devia ser nacional e universal, aqui a nível do país, e quando digo universal é com uma política igual e com condições iguais para todas as localidades do nosso país, e corre o risco de não o ser, porque sabemos perfeitamente que há municípios com uma dimensão que não são comparáveis com outros que têm ou maior ou menor. E, portanto, isso tem muita importância nos seus próprios orçamentos, nas criações de receita própria, porque sabemos perfeitamente, e isso tem acontecido noutros setores que o Governo tem lançado para os municípios, de atividades que até aqui eram da responsabilidade governamental e que não tem sido acompanhado com o respectivo, digamos, envelope financeiro capaz dos municípios de se autossustentarem para manterem um serviço que deve ser mantido com condições para ter um bom funcionamento. Temo que isso possa acontecer na saúde também, Cássio? Eu penso uma espécie de um subfinanciamento? Eu temo que sim, porque isso tem sido uma prática noutros setores e, portanto, a saúde não vai ser aqui uma questão diferente das outras, até porque a saúde envolve verbas muito superiores a muitos outros setores que também já foram transferidos. E, portanto, há aí um grande risco. Um grande risco também pelo facto de a saúde ser uma questão fundamental para a vida das pessoas. Nós temos apostado neste país, infelizmente, numa saúde para resolver os problemas de saúde que surgem, e não temos apostado devidamente na prevenção da saúde. E essa questão não está a ser resolvida neste momento. Portanto, há todo um setor que está aqui em evolução e a questão da saúde é uma questão prioritária também. Curiosamente, estes últimos anos, ou este ano e o anterior, têm vindo a demonstrar muitas fragilidades em alguns setores. Estou a falar. Fala-se da habitação, fala-se na saúde, enfim. E não deixa de ser curioso que a questão da saúde, neste momento, que devia ser motivo de reflexão como forma de pensarmos num Serviço Nacional de Saúde devidamente eficaz, de forma a que, de facto, as pessoas pudessem antecipar as suas maleitas, chamemos assim, para que até o próprio Estado e digamos, o país teria um retorno muito maior e até mais sustentável do ponto de vista financeiro. Continuamos, digamos, a acudir ao ensino quando eles já estão ateados e, portanto... Mas deixa-me pegar nesse aspecto que salientou de um eventual subfinanciamento, ou então, se quisermos utilizar uma linguagem popular, o envelope financeiro que pode não chegar.
Mas não se tem notado por parte das autarquias uma grande contestação a este modelo. Por exemplo, para Guimarães não é conhecido. Talvez eu esteja errado. Não, mas eu acho que no princípio nós devemos estar atentos porque tem havido alguns sinais. Aliás, até próprias transferências, esta transferência, a possibilidade da transferência para as autarquias da questão da saúde, das unidades de saúde locais, foi uma questão que não foi muito bem aceita pela própria vice-presidente da Câmara, porque ela sabe perfeitamente que isto envolve aqui uma série de questões que não são facilmente resolvidas. E, portanto, e para quem nem tem tão pouca experiência nessa área da saúde. Portanto, não é assim tanto, e tem-se verificado em alguns setores algumas dificuldades. Repara uma coisa. Foi falada nesta reunião de Câmara a questão dos pavilhões. Nós também, a CDU costuma falar sobre isso, sobre a necessidade de requalificar os pavilhões e fazer aqueles que, de facto, devem ser feitos e que faltam, etc. Essa questão dos pavilhões é inadmissível que, por exemplo, a Escola de João de Meira ainda hoje continue sem um pavilhão. Portanto, vai lá ver, quer dizer, e porquê é que continua? Porque está dependente da autarquia. Se a autarquia não é que resolve, porque a autarquia está-se a furtar, mas o governo também não dá o dinheiro para isso. Portanto, é preciso ver que não é pelo facto do governo descartar a responsabilidade que tem neste setor que a autarquia tenha capacidade de resolver, porque senão a autarquia já tinha resolvido. Porque muitas vezes os envelopes financeiros não vêm de imediato, mas vão vindo. Mas o que é certo é que até aqui, e nós temos falado desta questão, e não só, até a própria biblioteca, que não existe nesta escola, e portanto temos falado nisto há muitos anos, já há alguns anos, não é há muitos, mas há alguns anos, desde a sua requalificação, e o que é certo é que não está resolvido. E porquê? Porque o dinheiro não estica. E as autarquias muitas vezes, sim, e bem, nós temos proximidade. É verdade. Em alguns setores a proximidade é importante. Importante nas freguesias, por exemplo, que as pessoas, os presidentes de junta de freguesia, de facto, têm proximidade com os seus eleitos e resolvem as questões até mais comezinhas. Agora, o problema da questão da proximidade aqui não pode ser essa, da nossa perspectiva, porque, de facto, o Governo tem responsabilidades a nível geral do país, para que o país possa ter também um desenvolvimento mais ou menos equilibrado, porque senão vamos ter assimetrias ainda maiores, já algumas assimetrias em relação a alguns concelhos que têm mais dinheiro que os outros concelhos. E posso falar, inclusive, dos maiores concelhos do país, que têm orçamentos, enfim, que comparado com outros concelhos, até mesmo com Guimarães, que tem um concelho, já tem um orçamento razoável, mas não, nada comparável a esses concelhos. Portanto, estas assimetrias que permitem fazer investimentos que estão vedados à maior parte dos concelhos, torna cada vez mais difícil viver num concelho pequeno. Já voltaremos aí, porque agora é importante ouvir os seus companheiros de debate. Eduardo Fernandes olha também para a última reunião do Executivo Municipal e pensa que esta questão das transferências de competência na área da saúde é importante ou prefere eleger outro tema? Olá, boa noite a todos, aqui aos meus companheiros de painel, ao António, que é Elvira em estúdio e a todos que nos veem em casa. Esta reunião de Câmara, às vezes criticamos aqui um bocadinho as reuniões de Câmara, que não são muito suculentas. Esta reunião de Câmara, talvez pela altura em que surge, depois das férias, no arranque do ano escolar, no arranque da época desportiva, etc., teve bastantes pontos e todos eles, para mim, muito interessantes. Esta questão das escolas, esta questão das unidades de saúde local, a questão que o PSD vem vindo a batalhar, pelo menos desde 2017, que é o apoio do município às inscrições federativas e aos exames médicos, que também lá levamos, a auditoria ao vereador Nelson Falgueiras, o CRO, o avanço da obra do CRO e os bairros digitais. E eu vou eleger... Ora, é exatamente isso que lhe ia pedir. Então, elege o quê, Eduardo? Eu vou eleger aqui duas questões que para mim são mais importantes. Uma, por ser estrutural, daquilo que é a atuação do atual Executivo, e uma outra que também é estrutural, mas até mais, talvez, interna, ideológica. Não tanto de atuação, mas de pensamento. A primeira é a questão dos bairros digitais. Explique lá isso, Eduardo, interna, ideológica, vai explicar a seguir, é? Vou explicar a seguir. Então muito bem, então ficamos aí. Eu, pelo menos, fico atento à espera. Ficamos à espera disto. Em relação aos bairros digitais, saíram agora os resultados, isto é um programa do PRR, passou um bocadinho despercebido. Guimarães esteve muito mal colocado, eram 160 candidaturas, nós ficámos no 95º lugar. As primeiras 60 candidaturas, as primeiras
60 melhor classificadas têm um apoio direto do PRR para esta questão dos bairros digitais. Que é isto? O que é isto? Para quem nos vê em casa. É a transformação do comércio tradicional, a digitalização do comércio tradicional e dos pequenos empresários da nossa cidade, podemos dizer assim, com a criação de plataformas conjuntas e de e-commerce que lhes permitam chegar a mais gente, inclusive até fora de Guimarães e de Portugal. Ou seja, num exemplo muito simples, Eduardo, seria, por exemplo, através da rede, da net, poder fazer as compras no supermercado aqui na minha rua. Exatamente. Ou numa pequena loja. Comprar tortas de Guimarães na Clarinha ou o que for. Passa a publicidade muito feita aqui hoje. Portanto, aqui a questão dos bairros digitais é importante porque na pandemia o comércio tradicional sofreu bastante, também discutimos muito sobre isso. O município teve sempre um discurso de quem ajudava bastante e estava preocupado, mas ao que parece, o gabinete, se calhar, que trata dos incentivos, das candidaturas ao PRR e aos fundos europeus, não esteve muito bem, primeiro porque escolheu para parceiro de candidatura a Associação do Comércio Nacional do Alto Minho, com sede em Viana do Castelo, que não se assemelha muito aqui, enfim, à nossa realidade, e depois porque a nossa classificação é manifestamente má, quer dizer que há 94 concelhos em 160 que estão à frente do nosso e podemos nem sequer receber apoio para implementar este projeto em Guimarães, e é mau, porque todo o dinheiro dos fundos europeus nós devemos aproveitá-lo. Muitas das vezes falamos da questão da dificuldade de que este dinheiro chegar aos pequenos comerciantes, aos comerciantes de rua, aqueles que efetivamente sustentam o negócio há muito tempo. Era uma boa oportunidade para o município também impulsionar isto e falhou redondamente. Outra questão, que era o que eu dizia, que isto é estrutural, é da ação, mostra aqui uma pequena incapacidade de conseguir avançar com projetos que possam ser estruturais mesmo para o desenvolvimento de Guimarães. Depois, outra questão tem a ver com as escolas e com a educação. Foi anunciado nesta reunião de Câmara, eu fiquei um bocado confuso, espero que isto não vá avante, fiquei até um bocado incomodado, confesso, com esta questão da fatura social. Que é isto? O município quer dizer a todos os cidadãos que ajuda muito na educação dos filhos. E, portanto, a maneira que encontrou de comunicar isto é enviar a todos os guimaranenses com filhos nas escolas quanto é que o município gasta com cada um deles. É assim, no máximo, isto nem lhe chamariam fatura, chamariam reembolso, porque creio que todos sabem, o dinheiro que entra nos municípios é dinheiro dos impostos de todos e, portanto, antes de lhe chamarem fatura social, chamam-lhe reembolso social. E depois, acho manifestamente má a maneira, eu concordo com o pensamento de comunicarmos e de mostrarmos às pessoas que efetivamente isto tem custos, até a propósito do envelope financeiro e das dificuldades que o município atravessa com a manutenção e a reabilitação do parque escolar. Agora, onde está o seu incómodo, então, Eduardo? O meu incómodo está com nós agora estarmos a cobrar, porque não é mais do que isso. Nós vamos enviar para a caixa de correio de cada pessoa do nosso concelho que tem filhos na escola uma fatura social da Câmara Municipal, a dizer, este ano, este contribuinte, que é o seu filho, nós demos 30 euros para material escolar e demos 40 euros para livros de fichas. Parece-me manifestamente uma prática um pouco razoável. Eu concordo que se comunique mais, que se use os meios de comunicação social, que se apela ao bom senso das pessoas. A política é isto, é comunicação. Isto também é comunicação, é verdade, mas era o que eu dizia. Aqui tem uma diferença de pensamento estrutural para com o Executivo e para quem pensou esta medida, porque não concordo nada que se faça do município um dinheiro que parece que nasce na Câmara Municipal, quando não é assim, chamando-lhe fatura social e quase que cobrando às pessoas o apoio que se dá. Muito bem, Francisco Teixeira, olhas para a última reunião da Câmara Municipal, uma semana depois, e o que é que ainda te continua a chamar a atenção? Se é que alguma coisa te chamou a atenção. Antes de mais nada, boa noite aos colegas de painel, às camaradas de painel, também às pessoas que nos estão a ver e ouvir do outro lado. Eu vou aproveitar as deixas de Trocato e de Eduardo. Vir em último lugar também tem vantagens. Pois, tem esta vantagem, aliás, para que as pessoas saibam, eu pedi expressamente para falar em último lugar por razões instrumentais, particulares.
Mas isso não pode levar a concluir quem nos chega que isto aqui é combinado. Não é combinado porque eles podiam não ter deixado, quer dizer, é tão simples como isso. Bom, mas vamos à questão das unidades locais de saúde. Eu acho que aqui há uma má interpretação do Turcato relativamente à questão das unidades locais de saúde. É disso que se trata, não é sequer um juízo político. As críticas das câmaras municipais, que foram muitas, ao processo de descentralização de competências no âmbito da saúde, não foi que houvesse descentralização de competências que fossem incomportáveis. Pelo contrário, a crítica foi que a descentralização de competências era uma descentralização de competências residual, irrelevante do ponto de vista da capacidade de gestão e de orientação, enfim, do sistema de saúde local, chamemos assim para simplificar, e que, enfim, não se justificava, perdão, não se justificava que as câmaras estivessem a gerir e a pagar minudências sem nenhuma capacidade de intervenção real no processo decisório e de orientação política global. Esta é a crítica global e é também a crítica da Câmara de Guimarães, é a crítica da Câmara do Porto, é a crítica da maior parte das câmaras. Com a educação, não é? Não, é um bocado diferente. As competências no âmbito da educação, que foram descentralizadas agora, são muito mais amplas, muito mais com muito maior amplitude, com muito maior relevância do ponto de vista da influência das autarquias nas escolas, e aí sim, talvez se justifique a crítica do Turcato. Quer dizer, a relevância do orçamento municipal é tamanho na gestão municipal das escolas que a descentralização pode conduzir a um processo de desigualdade territorial. Esta questão é verdadeiramente relevante na questão educacional, porque na questão educacional, de facto, as autarquias têm enormes competências, quer na estruturação do sistema, quer no financiamento do sistema, e quer na capacidade de interferir na orientação do sistema. E, portanto, mas não intervém naquilo que é estruturante e fundamental da escola, que é a gestão, por exemplo, do pessoal docente. Depende. A gestão do pessoal docente é uma coisa mais complexa do que as pessoas possam imaginar. A gestão do pessoal docente tem a ver com várias dimensões. Por exemplo, tem a ver com a forma da organização da escola, com a forma da eleição dos órgãos sociais, para simplificar, dos órgãos de gestão da escola, e aí as câmaras têm uma enorme relevância e uma enorme presença. E essa relevância política das autarquias, por exemplo, nos órgãos de gestão das câmaras municipais, das escolas, peço desculpa, das autarquias, nas escolas. Francisco, mas corrige-me, estarão presentes apenas no Conselho Geral. E não é nada pouco, não é? São 3 pessoas no Conselho Geral e não é só, quer dizer, estão no Conselho Geral um conjunto de entidades que não têm diretamente, mas têm indiretamente a ver com a escola, que têm uma relação muito íntima com as comunidades e, portanto, com os poderes fácticos e políticos que, de facto, se desenvolvem e se relacionam no âmbito municipal. Mas não é só por essa via. As câmaras, todas as câmaras do país, com este processo, e ainda antes deste processo, desenvolvem uma enorme amplitude de projetos de natureza pedagógica, normalmente supletiva, mas que acabam por pressionar de maneira muito significativa o funcionamento das autarquias, inclusive na gestão dos tempos escolares e, por isso, também na gestão do pessoal. E tu dizes que isso não acontece na saúde. Isso não acontece na saúde. A questão é exatamente essa. Enquanto isto é verdadeiramente relevante, e eu aqui subscrevo as críticas do Turcato relativamente à educação, na saúde não acontece nada disto. Na saúde, as competências a descentralizar são competências quase irrelevantes, tem a ver com pequenas obras infraestruturais, com processos de higienização e limpeza, que, de facto, enfim, fariam das autarquias uma espécie de tarefeiros, de facto, das questões da saúde. E, portanto, pelo contrário, as unidades locais de saúde que foram aprovadas para o país inteiro e que foram, aliás, apresentadas pelo Governo como uma grande reforma estrutural no âmbito da saúde, produz um processo de recentralização das competências. E, nesse sentido, de harmonização global relativamente às políticas de saúde no país. O que acontece com o LS? As câmaras praticamente não vão ter
presença nas OLS do ponto de vista institucional. Terão presença nos órgãos, certamente. Eu não conheço, aliás, ainda não existe o diploma que regulará especificamente as OLS, mas certamente que as câmaras terão presença no Conselho Consultivo, nos órgãos de superintendência opinativa global. Mas os órgãos de gestão das OLS serão nomeados pelo Governo, quer dizer, não há aqui a menor dúvida. Os orçamentos das OLS serão da exclusiva responsabilidade do Governo. Desde logo, porque são de uma grandeza absolutamente desproporcionada, que praticamente nenhuma autarquia do país tem condições de financiar a saúde nos seus municípios especificamente. As pessoas não têm ideia, mas o orçamento do Hospital de Guimarães é várias vezes superior ao orçamento da Câmara Municipal de Guimarães. E, portanto, não há nenhuma hipótese de a Câmara Municipal ter uma interferência económica na gestão do Hospital de Guimarães e o mesmo para a Câmara de Lisboa, ou o mesmo para a Câmara do Porto, ou para outra Câmara qualquer. A questão dos OLS não tem a ver com, então, a presença das autarquias, embora as autarquias certamente que acabarão por ter presença nos órgãos consultivos. Enfim, não tenho a certeza se não terão uma presença nos órgãos de gestão, se não poderão nomear uma pessoa. Enfim, ainda não está definido isso. Mas ainda que isso aconteça... Pode nomear, mas nessa altura seria confusões não executivas. Confusões não executivas, exatamente. Quer dizer, portanto, não será relevante. A questão dos OLS é uma questão mais complexa. Quer dizer, em teoria... eu estou muito à vontade para fazer isto, porque não sei se recordam, se ainda se recordam, que o PS organizou um conjunto de debates sobre as questões da saúde em Guimarães e fora de Guimarães, aqui há sensivelmente 7 meses. E onde a questão das OLS foi debatida várias vezes em vários contextos. A questão dos OLS é que, ao criar-se uma entidade de integração de todos os cuidados de saúde, não num concelho, mas numa área geográfica, por exemplo, a Unidade Local de Saúde de Guimarães, não é só de Guimarães, chamar-se-á de Guimarães, mas será de Guimarães, será de Faf, Vieira do Minho, etc. Portanto, a Unidade Local de Saúde de Guimarães, porque é sediada em Guimarães, o que vai fazer é que vai gerir de maneira integrada todos os serviços de saúde de Guimarães, especificamente os cuidados primários, tipicamente chamados os centros de saúde, os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Em teoria, isto faz sentido. A ideia da integração, da otimização de recursos, de uma maior comunicação, até a integração de sistemas informáticos, de uma aproximação da gestão dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, que muitas vezes estão profundamente separados por interesses e lógicas de ação completamente diferentes, mas há sempre um mas no meio disto tudo. Uma das críticas, eu não estou a dizer que tem razão, estou a dizer que é uma das críticas que se faz ao modelo do LS, é que justamente porque os cuidados hospitalares têm uma enorme relevância do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista da própria credibilidade junto das populações, muito maior do que os cuidados primários, não é? Porque o hospital é sempre aquele instrumento emergencial com que as pessoas estão mais ligadas, ainda que os cuidados primários acabam por ter uma força estrutural muito maior na estruturação dos sistemas de saúde. E aí dás razão a uma crítica que o Turcato fazia. Não estou a dar razão. Não, o Turcato falava que há pouca prevenção e mais reação. Não, eu para já não estou a dar, estou apenas a fazer o diagnóstico. E estou a dizer que uma das críticas que fazem a este modelo é que este modelo pode levar a uma sobredeterminação da OLS pelos cuidados hospitalares. Ou seja, os cuidados primários virem a ter menos importância que aquela que efetivamente devem ter. Os defensores dos cuidados primários, do modelo do OLS, dizem exatamente ao contrário. Dizem, pelo contrário, isto vai fortalecer e empoderar a relevância dos cuidados primários, porque os cuidados primários vão ser a chave de entrada e, se quisermos, de valorização ou desvalorização do modelo global. Até porque vai haver um modelo de financiamento novo para as unidades locais de saúde, que tem a ver com o tipo de doenças, de despistes, com o seguimento das condições de saúde e sanitárias globalmente da população. E este é o perigo que algumas pessoas apontam. Eu devo confessar que, em teoria, no que a mim me diz respeito, parece-me que vale a pena arriscar esta possibilidade. Ou seja, das unidades locais de saúde, a ideia da integração e da aproximação dos cuidados primários, a aproximação na gestão entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, ainda que devamos estar vigilantes
relativamente à possibilidade de os médicos mais importantes, que são referências dos municípios, que são dos cuidados hospitalares, tipicamente, não venham, ter cuidado para que não venham a sobredeterminar, do ponto de vista orçamental, desde logo, os cuidados hospitalares. A unidade local de saúde relativamente aos cuidados hospitalares. Já agora, Francisco, deixa-me perguntar-te, e é isso que aconselhavas, entre aspas, à Câmara Municipal, uma espécie de wait and see? Sim, não, eu acho que a Câmara se deve comprometer com este modelo, embora ele não dependa da Câmara. A questão é esta, quer dizer, isto não tem nada a ver com a Câmara. Isto é tudo política governamental pura. E a Câmara não tem aqui nenhuma capacidade de interferência. Bom, tem capacidade de interferência global, dando a sua opinião, mas capacidade de gestão direta não tem nenhuma importância. A questão da educação é completamente diferente, porque, de facto, a Câmara de Guimarães é das câmaras do país que, em proporção do seu orçamento, mais gasta dinheiro na educação. E eu percebo, por um lado, as preocupações de mostrar, de comunicar, como disse o Eduardo, de comunicar à população até que ponto o investimento na educação é grandioso, é mastodôntico para a nossa dimensão orçamental. Porque até há muito pouco tempo era o governo que pagava. Agora são as câmaras que pagam uma parte significativa daquilo que ocorre nas escolas, e a maior parte das populações não tem ainda essa percepção clara de que agora são as câmaras que pagam e que isso sai do seu orçamento. Bom, o Eduardo não disse isto, não sei se era isto que ele queria dizer, mas a questão é se esta fatura social se não poderá funcionar, para utilizar aqui um conceito palavroso, como algo violento do ponto de vista simbólico. Não é? Se não haverá aqui alguma violência simbólica em enviar, do ponto de vista prático, é exatamente igual, não é? Mas se não haverá alguma violência simbólica em enviar uma fatura social às pessoas, nomeadamente às pessoas com mais dificuldade de interpretação deste processo, não é? Não vou entender bem e tal. E eu acho que nesse sentido isto tem que ser pesado. Não tem nada a ver com a argumentação de que isto não é fatura nenhuma porque vem dos nossos impostos. Não, quer dizer, há hospitais que já fazem isto, não é? Quer dizer assim, o senhor paga X, mas de facto que a sua despesa foi X vezes 2, vezes 3, vezes 4. E no início isto também criou alguma confusão e depois as pessoas começaram, os que fazem, porque nem todos fazem, começaram a perceber. Mas termino só dizendo que depende da maneira como é feito, Eduardo. Quer dizer, eu não sei como é que isto vai ser feito, eu nem sequer ouvi o debate, mas sou sensível à ideia de que as pessoas não podem ser tocadas na ideia de que o Estado lhes está a fazer um favor. Não. É preciso ter muito cuidado para que um instrumento de gestão pública destes e de comunicação pública desses não toque aquilo que é a dignidade fundamental das pessoas e das famílias. E estou convencido que esse cuidado irá ser tido em conta. Trocato Ribeiro, não sei se ainda quer responder alguma coisa ao Francisco relativamente à saúde, ou se quer olhar até para esta questão da, vamos por entre aspas, fatura social da educação. Não, em relação ao Francisco, o Francisco também tem dúvida, porque de facto hoje ainda não sabemos exatamente o que vai ser, digamos, como vai ser exatamente o funcionamento das unidades de saúde local, mas nós, quer dizer, muitas das vezes criticamos tendo em conta aquilo que tem sido passado e aquilo que se passa e que se passou já com outro tipo de projeto. Independentemente de tentar perceber até, pronto, dar de barato que a unidade de saúde não corresponde àquilo que a Câmara ou que o município quereria, não invalida que, de facto, haja uma crítica, porque, de facto, nós não concordamos que a responsabilidade passe para o município, pelas razões que já disse anteriormente. Mas as responsabilidades não vão passar para o município. Nem está previsto em lado nenhum. Olha, Francisco, ultimamente, o Presidente da Câmara teve uma expressão em relação ao ensino, disse o seguinte: agora que as câmaras assumiram a questão do ensino, passou a haver muito mais críticas ao funcionamento das escolas, etc. Claro que vai ser. Sim, isso é normal. A proximidade vai dar isso. Sim, isso é certo? Normal. Mas quer dizer, mas também não é por falta de chamamento que aquelas questões que eu coloquei, por exemplo, na João de Meira, que o município não podia ter feito, não é? Isso são coisas concretas que podem ser discutidas. Exatamente. É justo que sejam discutidas. Portanto, é assim.
A Câmara aceita porque passa a ter muita responsabilidade, mas é a mesma Câmara que também diz que não podem ser descentralizadas determinadas atividades para a responsabilidade das juntas de freguesia, porque as juntas de freguesia não têm acompanhamento técnico nem competência técnica. Eu até percebo um pouco este argumento. Em alguns casos, certamente. Em alguns casos, certamente terá razão. E estamos de acordo. Mas é a mesma Câmara. E, portanto, com um peso para uma coisa e outro peso para outra. Porque a questão da descentralização, que muitas das vezes os municípios vão atrás porque pensam que vão fazer aquilo que querem e lhes apetece, nem sempre poderá ser bom para a população. Sim, nós estamos eu costumo dizer isto, isto não é uma crítica, antes pelo contrário, até pode ser entendido como não crítica, que o município de Guimarães acaba por ser um município com um orçamento razoável. Sim. Ao nível da sua dimensão. E, portanto, o município de Guimarães não sofrerá com qualquer transformação que possa haver de transferência de competências que até quer governamentais. Eu acho que no campo da educação, acho que Guimarães até vai ganhar do ponto de vista global, não é? Global, Guimarães especificamente. Pronto, mas não sei se o país vai ganhar. Exatamente, a questão é exatamente. Mas nós, quer dizer, nós não temos aqui que ter uma noção paroquial da questão, absolutamente não é? Temos que ter a noção de que o que está em transformação é o país inteiro. Sim, e o país inteiro é muito diferente de Guimarães. E de outros concelhos. Portanto, pegando na questão que foi colocada aqui, interessante, que passou-me ao lado essa, da questão da fatura, eu percebo que o município possa publicitar, pronto, com toda a justiça, porque é a realidade, nem toda a gente tem acesso ao orçamento municipal e muitas das vezes muitos dos municípios não se apercebem qual é o valor que está em causa para vários setores. Agora, não me parece que seja correto dizer que que a informação seja nesta base. Que o município possa dizer assim, o município gasta em educação, tal, que o seu filho também usufrui 10 milhões de euros, está a generalizar, já não está a pessoalizar um bocado aquilo. Não põe lá o nome dele, mas quando se põe o valor... Como é que reage uma pessoa que recebe apoio alimentar e diz assim, você tem usufruído de X dinheiro para isto? Isso eu acho que isso que não é correto. O município pode generalizar, dizer, nós gastamos X em apoio social. Portanto, vale a verdade que nós não sabemos ainda como é que isso vai ser, não é? Portanto, também não podemos criticar sem saber exatamente como é que isso vai ser. Não, mas estou a confiar naquilo que o Eduardo disse, não é? Pela vereadora da Cultura, vice-presidente da Câmara, sim, mas seria isso, pronto, em formato individual para cada caixa de correio. E, portanto, é em formato individual para cada caixa de correio com esta tipificação de dados. Mas até pode ser, pronto, mas oxalá o município ponha a título individual na caixa de correio, mas que generalize o apoio para que não... Este ano gastámos 20 porque acho que isso que é um bocado até... Quer dizer, eu concordo, só para terminar, concordo. Eduardo, exatamente, pedir-lhe então os seus últimos comentários. Muito rápido, eu acho que se isto é feito... Olhem, nós este ano estamos a alocar 20% do nosso orçamento, que são 20 milhões... Aí estamos de acordo. O que eu percebi foi que isto ia ser tipificado, ou seja, cada pai ia saber exatamente quanto é que o seu filho custava ao município. E desta forma, se for assim, porque isto é hipotético, não. Eu penso que isto só serve para dados, esta necessidade de saber quanto um aluno custa, que é necessário investir num aluno, que é um investimento que o país faz. Para os dados estatísticos... Seria importante esse conceito. O Turcato não fala em custo, mas em investimento. Investimento. Que os dados estatísticos têm que ser feitos e acredito e penso que este valor seja um valor que possa ser até discutido internamente, digamos, para quem está a pensar no investimento do ensino, etc, etc. Agora, torná-lo público ao próprio, ou a quem usufrui disso, não me parece que seja a melhor forma de atuar, mas pronto, esperemos para ver. Pronto, o Francisco pôs aqui uma questão que é pertinente, eu pensei que já estava mais avançada, mas ele ao colocar a dúvida dessa execução, aguardemos que haja, por menos... Muito bem, deixamos aqui a janela em aberto para numa próxima oportunidade, quando se justificar, voltarmos a esta questão da eventual, ou melhor, da fatura social. Estamos a pôr isto aqui entre aspas, que não tenho a certeza se é essa a designação correta ou se vai ser essa a designação no futuro. Por agora, uma coisa que é certa é que a zona de Couros beneficia de um novo estatuto. Terá novas responsabilidades,
Francisco, sempre foste um entusiasta deste alargamento a couros da classificação de património da humanidade. Obviamente, nem te vou perguntar se sentes que se fez justiça. Não, a questão não é só da justiça. Eu sou entusiasta, como foram muitos, como foi muita gente entusiasta, não fui só eu. Eu talvez seja um bocadinho mais entusiasta porque nasci ali. Pois é. Nasci ali e vivi ali. Dizer com muito orgulho, nasci ali e vivi ali. Mas a questão não é do entusiasmo, eu acho que o que é mais relevante nesta classificação é uma coisa que ainda não se percebe completamente hoje, mas vai-se perceber no futuro. Bom, eu desejo que se perceba no futuro. Esta classificação tem uma enorme virtude, que é a de tornar visível o invisível daquelas vidas que se passaram ali. As pessoas têm que ter a consciência de que aquela zona que vai do bairro Amadeu Miranda, um bairro operário, passando pela Rua de Vila Verde, pelo Largo do Cidade, pela Caldeiroa, Rua da Liberdade, Rua de Camões, Rua do João I, são das zonas operárias originais da cidade de Guimarães. Os operários, o proletariado de início do século XX e meados do século XX, até os anos 70, o proletariado de Guimarães vivia onde? Vivia em Pevidém e vivia ali. Nos anos 70 e nos anos 80 dá-se uma crise enorme da indústria têxtil em particular, que tinha imensas indústria têxtil, porque, enfim, os couros que tinham sido quase desarticulados aí nos anos 30, nos anos 40, já tinham sido desarticulados globalmente, ainda tinha indústrias, bem entendido, mas como grande indústria tinha sido desarticulado, aquele reticulado, não é? aquele desenho ficou ali e é original e é importante para a compreensão da gênese urbanística da cidade. Mas o que, no meu ponto de vista, é mais relevante é que esta classificação visibiliza os invisíveis. Visibiliza os pobres, os proletários, os trabalhadores, aqueles que estavam na base da escala social vimaranense. Porque que viviam justamente na cota baixa da cidade. Há aqui até uma geografia, uma hierarquia geográfica das classes, não é? Que viviam na cota baixa da cidade, que eram como que encapsulados e escondidos por aqueles que viviam na cota média e na cota alta, que eram a alta burguesia vimaranense, do dinheiro, das habilitações, dos serviços. E isto tinha um impacto, ainda tem impacto, ainda está a ter impacto muito grande naquilo que é a distribuição do poder social em Guimarães. E, ao classificar-se aquilo que era o sítio da pobreza como património cultural da humanidade, como um dos sítios mais relevantes da humanidade inteira, que era o sítio da pobreza, isto dá uma dignidade acrescida às pessoas que lá viviam e mostra como não pode haver políticas públicas sem um olhar para aquilo que não se vê à primeira vista. E que, durante muito tempo, em Guimarães, não se olhou. O perigo e a grande possibilidade que está em aberto neste momento é de se qualificar aquela zona de uma maneira que, na medida do possível, permita socializar normalmente aquela zona, sem a entregar ao extrativismo turístico. E esse é o grande desafio. E eu fico muito preocupado sempre que vejo a direita olhar para esta classificação como uma grande vitória para o turismo, uma grande possibilidade para o turismo. Este galardão é, sobretudo, uma grande possibilidade para a ressocialização igualitária daquela região e, como exemplo, para o próprio concelho. E exemplo para o país. E, portanto, isto não se faz de uma vez só. Para terminar, sim. Guimarães, no final falei um bocadinho disto novamente, vive ainda hoje muito à sombra do umbigo da colina sagrada, da zona alta da cidade. Do umbigo da colina sagrada. Mas agora temos outro umbigo. Temos um umbigo na Cidade Baixa. Temos um umbigo que é património cultural da humanidade na Cidade Baixa. E isso vai obrigar, a prazo, isto nunca funciona de uma vez só, a que Guimarães crie novos processos de reidentificação
histórica, reidentificação cultural, reidentificação política, que é aquilo que está mais importante. Que é dar lugar não só aos que são ricos, não só aos que são da classe média, mas também àqueles que estão na base da hierarquia económica, sobretudo. Eduardo Fernandes, eu estava tentado a perguntar-lhe se subscrevia a crítica do Francisco Teixeira relativamente ao extrativismo turístico que uma certa direita poderá haver já nesta classificação, mas obviamente que não vou por aí, Eduardo. Que comentário é que lhe merece? Mas podia ir. Cita-se à vontade, Eduardo. Está no Guimarães em debate. Eu responderia da seguinte forma. A primeira, obviamente, que o PSD, sei que aqui o Francisco estava a referir a nós. Eu referi-me à direita, não é? Não sei se o PSD é de direita, se não é? Quer dizer, há quem diga que não, eu não sei. O PSD é o partido mais eclético que nós temos atualmente em Portugal, como as pessoas sabem. Mas o que é que eu ia dizer? O PSD comunistas têm. O PSD felicitou o Dr. Domingos Bragança, que efetivamente foi uma luta que ele também teve, o Dr. Ricardo Rodrigues, que é o chefe de divisão do Centro Histórico, e, portanto, é uma vitória de todos, fora os partidarismos e as tricas partidárias. Em relação à direita, eu associo-me à chamada de atenção da Associação A Muralha, que por acaso é presidida por um senhor de direita, que até já foi candidato à Câmara Municipal, de que, efetivamente, isto é uma grande vitória. Nós concordamos com a questão da preservação, mas, acima de tudo, que, como o Francisco dizia, a preocupação da associação que foi expressa hoje sobre isso é também que aquilo continua a ser um local de vivência. Ou seja, não queremos estratificar, não queremos o turismo de massas, também não queremos que seja um museu. E, portanto, a melhor forma de elevar as vidas das pessoas que ali deixaram a sua vida, também, em parte, não no trabalho, atenção, não me interpretem mal, mas que viveram ali a sua vida, possam também continuar, porque ainda há gente a viver naquela zona, possam ser entendidas, possam ser apreendidas, possam ser estudadas e, acima de tudo, que Guimarães e o seu centro histórico e agora a zona de Couros não seja museu. Também acrescentava ao grande desafio que o Francisco dizia, esta parte que ele também frisou, que é, nosso grande objetivo é, que eu creio que o turismo de massa não será aqui uma grande preocupação, não sei que nós nos empenhamos muito nisso, no sentido que o turista que vem a Guimarães, se não tiver um acompanhamento muito próximo, provavelmente não saberá o que está a ver. Esta é que é, porque muitos deles nem sabem sequer a história industrial do concelho e, portanto, o que é importante aqui, mais do que o turista, e aqui esta é a minha posição final, é que, como é, por exemplo, com o 24 de junho, seja com a zona de Couros e com todo aquilo que é património cultural de Guimarães, que as nossas gerações que vêm agora, muitos anos depois, possam também aprender vivendo e experienciando aquela zona. Torquato Ribeiro, há novos desafios que são colocados à zona de Couros? Pelo menos há novos entraves, digamos, à voragem imobiliária daquele espaço, porque presumo que haverá, digamos, alguma contenção no tipo de utilização de muito do imobiliário construído e, naturalmente, outro que terá que ser necessariamente restaurado. É uma boa notícia para Guimarães, porque, de facto, digamos, cristaliza aquela zona que é uma zona histórica. Penso que diz que só é comparável com Marrakech e, portanto, a própria quantidade de tanques que a cidade tem aqui, e muitos deles ainda estão escondidos ali na zona da Caldeirões. E, portanto, acho que estão todos os parabéns, quem trabalhou nisto, e de facto aqui são devidos os parabéns ao município que concorreu e que apostou nesse galardão, nesse alargamento do galardão, não é? Porque acima de tudo acaba por ser um alargamento que vai salvaguardar aquela zona, mas o município e também os técnicos, neste caso concreto, o arquiteto Ricardo Rodrigues, que teve também um papel, como na altura teve Alexandre Gesta, em relação à classificação do centro histórico. Aquela zona diz-me alguma coisa, porque o meu avô, na fase final da vida dele, teve que ir para a profissão dos couros, portanto foi trabalhador dos couros, e o meu pai no início de vida também foi serrador, e portanto eu lembro-me que ainda era criança, ia levar o almoço pelos caminhos, aqueles caminhos que ligavam aquela zona, perto ali da Pousada da Juventude, que a fábrica era aí, mais acima um bocadinho,
que era do Pedro Castro Ribeiro Júnior, e eu ia levar o almoço ao meu pai, porque eu morava na altura em Trás-Gaia. Trás-Gaia, que também era uma zona onde passava o Rio de Couros, e, portanto, o Rio de Couros também criou aquele território. Ou seja, o rio, a própria questão baixa, embora seja interessante esta análise que o Francisco faz, que associa a baixa, digamos, à baixa social também, mas também, quer dizer, a zona de Couros tinha que ser mesmo numa zona baixa onde o rio passasse, porque a água era digamos, a ferramenta principal para a atividade mas está bem referido, porque de facto há ali muitos bairros que foram criados em torno daquela indústria, que com certeza era habitada por muita gente que fazia isso. Portanto, acho que há aqui motivos de orgulho em relação a esta nova situação, e espero que a zona, digamos, envolvente desta zona classificada não se torne tão alargada, até por causa do próprio território onde ela está inserida, não se torne tão alargada ou alargada a régua esquadro de uma forma que impeça, digamos, outro tratamento naquele espaço que já está também muito modernizado, uma parte dele. E não estou a falar das zonas mesmo de Couros, que de facto está visível, mas para quem se dirige para São Francisco e para Trás-Gaia, sabe que há ali já muitos elementos completamente novos e, portanto, é preciso ter em consideração que tem que haver um enquadramento e tem que haver alguma flexibilidade na zona tampão. Muito bem. Este provavelmente é um assunto que merecerá a nossa atenção em próximos programas, até como ficou claro aqui daquilo dos depoimentos dos comentadores. Há regozijo, mas também há necessidade de manter alguma atenção relativamente ao que poderá acontecer no futuro. Por agora, chegamos mesmo ao final, mas antes ainda reservávamos alguns minutos. Sim, Francisco, rapidamente. Não, só para dizer é que nem sempre houve essa atenção, não é? A gente que agora fala que esteve calado, não é? Esteve sempre calado, não é? Lembraram-se, não é? A malta que aparece, não é? Quando aparece uma festa, aparece logo a apanhar a cana da festa, não é? Não vamos discutir aqui paternidades. Não, pelo contrário, porque a paternidade eu não gosto muito da ideia de atribuir a medalha ao Domingos Bragança ou ao Ricardo Rodrigues, independentemente do município. Pois, exatamente, a questão é o município e os vimaranenses que fizeram aquele território. Quer dizer, aquele território estava lá, fosse classificado onde fosse classificado. O território existia. Quer dizer, o território não passa a existir. O território não passa a existir porque ganha uma medalha. Não é? Quer dizer, mas o território existiu, mas corria o risco de desaparecer. Está bem, mas por isso... Como desapareceu muito. Claro, e com certeza. E isto ajuda a visibilizar. Mas o território é independente da medalha. E o que me preocupa muito é esta gente que vem atrás da medalha, esquecendo-se que o território é anterior à medalha. E, portanto, isso preocupa-me, porque os territórios não decorrem. E neste minuto destas final, medalhas específicas. E neste minuto final, Francisco, eu acho que tu ainda queres falar de territórios. Quero porque trago uma sugestão de leitura que tem 30 anos, justamente, não é? É um livro que quem quer conhecer Guimarães devia ler. É feito por uma senhora que não tem nada a ver com Guimarães. É a professora Filomena Silvano, que é a professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, um livro que se chama Territórios da Identidade, que é uma leitura antropológica da construção do território da cidade de Guimarães, de Vizela e de Enfias, e que faz inclusive, peço desculpa, de Santa Láurea, não é Enfias, e que faz uma leitura antropológica da construção destes territórios. E ela estabelece uma coisa que é mais ou menos óbvia, mas depois explica porquê, mais ou menos óbvio para as pessoas de Guimarães, é que Guimarães organizou-se como cidade à volta de 3 marcadores simbólicos essenciais, diz ela. Desde logo o marcador simbólico da Colina Sagrada, que é anterior ao Vitória, não é? Que é um marcador que estabelece uma orientação no espaço, não é? A zona alta, exatamente. Alta, que visibiliza toda a realidade e que organiza todo o espaço. O marcador simbólico de Vitória de Guimarães, que se inspira na Colina Sagrada, não é? Que é um marcador simbólico absolutamente essencial, que ajuda a criar comunidade. E depois há um outro marcador simbólico, que a direita vai gostar muito, que é o das festas gualtarianas. Que é um outro marcador que ajuda a atrair e a estruturar a relação das pessoas da cidade
com as pessoas de fora da cidade. Qual é o meu interesse? E só termino neste texto da Filomena Silvano, que é um texto estruturante para perceber Guimarães, é de que eu acho que há aqui um novo marcador simbólico, que não é a colina sagrada, mas é a zona baixa da cidade e a zona que vai do Amadeu Miranda até à Rua Dom João I. Há um novo marcador simbólico a emergir e que vai demorar décadas, provavelmente, a estruturar-se como um marcador simbólico. Torquato Ribeiro, eu queria lhe pedir se num minuto ainda partilhava aqui com quem nos chega o que é que acha que ainda é importante falar-se ou discutir-se. Eu, para mim, neste último minuto, e serei muito breve, é dizer que estou bastante preocupado com a situação do Conselho. Têm falido muitas empresas, tem havido algum desemprego e, portanto, é com preocupação que vejo de quase semanalmente há uma empresa que mostra de dificuldades e, digamos, e provoca desemprego. Já foram anunciadas para cerca de 3 empresas assim num período muito curto e isso suscita-nos algumas preocupações. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista já colocou essa questão na Assembleia da República sobre quais os motivos e qual a possibilidade de inverter algumas situações. Naturalmente, porque estamos preocupados com isso, porque o desemprego, de facto, não é bom para os trabalhadores e para as pessoas em geral. Eduardo Fernandes, e o que é que ainda quer lembrar que se deva ter em atenção? Eu hoje trago um ensaio sobre a hipocrisia e, portanto, trago-vos um artigo de opinião sobre uma personagem um pouco sombria da política local, que tem aparecido nos últimos 10 anos, talvez, na última década, sobre ética na política. Uma pessoa que foi eleita pelo Partido Social Democrata numa junta de freguesia, depois para o Partido Socialista, mas nem é isso que aqui eu chamo a atenção, é mesmo, aqui isto apela aos jovens. E diz que é advogado e presidente da Vitros Ambiente, que é uma empresa municipal. Mas antes disso foi presidente de junta e creio que outras coisas, embora não se lhe reconheça ou conheça muita atividade profissional da sua profissão. E tudo o que os jovens não devem fazer, podem, enfim, não lê-lo neste artigo, mas conhecendo a história deste senhor. Muito bem, desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade em Guimarães. Voltaremos 2 a 8 dias, com outros temas, outros protagonistas, mas sempre com essa vontade de colocar Guimarães em debate.